Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Essa aula de hoje eu quero trazer um assunto importante, que é as redes de distribuição aérea urbana, né, até a tensão máxima de 34,5 kV. A norma que normatiza as estruturas, as distâncias mínimas estabelecidas, os afastamentos mínimos estabelecidos na horizontal e na vertical dessas redes de distribuição de média tensão é a NBR 5434. Então, essa aula eu vou mostrar para vocês os afastamentos mínimos. Por exemplo, qual é a distância do condutor, né, de média tensão até o solo. Existe uma padronização e nessa aula é muito importante, eu vou trazer algumas informações importantes dessa norma, né, de distribuição de redes aéreas, que é a NBR 5434. Então, pessoal, eu quero trazer informação da norma NBR 5434 aqui no canal da Universidade da Elétrica para vocês. O que essa norma faz? Essa norma, ela padroniza as estruturas para redes de distribuição aérea urbana, tanto para sistemas monofásicos, trifásicos, né? E essa norma, além de padronizar isso, para as tensões primárias de 13,8 e 34,5 e as tensões secundárias usuais de distribuição. Então, essa norma aplica-se também à tensão nominal de 23 kV, né, em média tensão, no que diz respeito aos afastamentos, né, que o nosso foco, quero mostrar para vocês, afastamento horizontal, vertical, né, que devem ser iguais aos afastamentos de uma rede de distribuição primária de 34,5 kV. Então, o que essa norma traz? Ela traz informações sobre as estruturas de redes de distribuição, afastamento em relação às sacadas, né? Você tem lá um prédio ou uma casa construída perto de um poste de distribuição aérea, né? E aí existe o afastamento horizontal e vertical que são necessários. Quem diz esse espaçamento mínimo é a NBR 5434. Bom, como o nosso objetivo é mostrar alguns espaçamentos mínimos, eu gostaria de trazer aqui para vocês duas figuras, a figura 2A e a figura 2B. Se vocês observarem aqui, né, onde eu estou com o laser, eu tenho uma sacada, né? Nessa sacada, eu tenho aqui um poste de rede de distribuição aérea. Eu tenho a distância, né, que a gente chama de afastamento vertical entre o piso da sacada e os condutores. Então, você tem ali uma casa com uma sacada, por exemplo. Qual é a distância mínima do piso da sacada vertical até a linha de distribuição aqui? Né? Essa primeira linha de distribuição, que a distância é A. E aqui da sacada até o outro ponto aqui de distribuição, a distância é B. Né? Então, nós vamos referenciar A e B. Tá? Do outro lado, eu tenho uma sacada, né? Ela está abaixo da linha aqui em cima de distribuição primária. Eu vou ter a distância A, que é a distância lá da cruzeta do poste, veja, a distância da cruzeta até o piso da sacada. E a distância B, né, se eu estiver passando aqui uma outra rede, a distância B é até o piso da sacada. E aí aqui embaixo eu tenho essas distâncias mínimas. Só estabelecendo aqui para vocês, esses afastamentos mínimos, eles são dados em milímetro. Só para lembrar vocês, 1 metro, ele tem 1000 milímetros, tá? Então, vamos entender qual é o espaçamento mínimo. Número da figura, 2A, 2B, 2A, 2B. A, quando a rede for de 13,8,
34,5. Vamos olhar, então, uma rede de 13,8 na figura 2A. Qual é o espaçamento mínimo que você tem do piso da sacada até essa rede de 13,8? Qual é o espaçamento mínimo? Vocês olhando aqui, de 1000 milímetros, ou seja, 1 metro. Então, daqui para cá, se existir isso aqui, o poste passando perto aqui, só primário, de 13,8, qual é a distância mínima? 1000 milímetros, ou seja, 1 metro. E se essa rede for de 34,5, se essa rede for de 34,5, qual vai ser a distância aqui para a rede primária? 1.200 milímetros, ou seja, 1,2 metros aqui, tá? Voltando agora para a figura 2B, quando a gente olha a figura 2B, eu estou falando a rede primária até a sacada. Nessa situação, qual seria a distância para 13,8 e 34,5? Nessa situação, o A, que nós estamos falando aqui, que é a rede primária, ó, só primário, seria 3.000 milímetros. Qual distância, então? 3 metros. Se for 34,5, a distância seria, o A aqui, seria de 3,2 metros, né? Então, nós vamos olhar só aqui a coluna do lado primário, ou seja, rede primária de distribuição 13,8 ou 34,5. Tanto na figura A quanto na figura B, vocês viram a distância. E vocês vão ver mais à frente que eu tenho a figura C, D e E. A figura A e B é para espaçamento vertical. Aí, qual a informação que eu tenho aqui embaixo pela norma? Se os afastamentos verticais, que é 2A e 2B aqui, não puderem ser mantidos, o que a norma exige? Exige os afastamentos horizontais, que vocês vão ver agora a figura 2D e 2E. Bom, afastamento vertical não foi atendido, eu vou para o afastamento agora horizontal, né? Então, eu tenho afastamento horizontal entre os condutores e a parede de edifício. Então, você tem um edifício aqui, você tem a rede primária aqui, tem um espaçamento A mínimo. Aí, vamos aqui, ó. Essa é a figura 2C. 2C, qual é o espaçamento da rede primária de 13,8 daqui até a parede do prédio que está passando perto da rede? Figura 2C. Espaçamento é, 2C, 1000 milímetros. Então, esse espaçamento A aqui é de 1 metro, tá? Agora, vamos na figura 2D e 2E. Na figura 2D, qual é o espaçamento entre a rede primária aqui em cima e a sacada? Então, rede 2D, a distância, né, essa distância horizontal é, se vocês olharem aqui, 1.500 milímetros, que representa 1,5 metro. Se a rede for de 34,5, a distância vai para 1,7. Já para a figura 2E, isso se os afastamentos verticais não forem atendidos, a gente tem que ver o 2D e o 2E. No 2E, olha a distância entre a rede primária e a sacada aqui em cima, o piso superior da sacada. Qual é a distância? Se a rede for 13,8, a distância mínima é 1,5 metro. Se for 34,5, a distância é 1,7. Então, pessoal, essas distâncias são muito importantes, né? Você que está aí fazendo alguma inspeção ou mora numa rua ou prédio, tem lá, está dividindo com a rede primária de 13,8 ou de 34,5, existe essa distância mínima de segurança. Agora vem aquela distância, pessoal, até o solo. Então, vamos imaginar aqui, ó, o solo, tá? Aqui eu tenho o solo e vamos imaginar uma rede, ó, uma rede 13,8 que vai atender até 15 kV, né?
que é 15 kV. A distância até o solo, olha aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, a rede, né, tá lá passando em cima lá daquela cruzeta. A distância dela até o solo, ou seja, ruas e vias, né, exclusiva a pedestre, qual é a distância até a rede de 13,8? Vocês veem aqui, ó, distância 5.500, ou seja, 5,5 metros. Então, você tem ruas e vias exclusivas para pedestre, está passando uma rede de distribuição aérea de 13,8, qual é a distância lá do condutor até essa via? Mínima, 5,5 metros, tá? Agora, vamos a algumas situações aqui, vamos trabalhar com 13,8, vamos imaginar que você tem uma linha de distribuição passando numa ferrovia. Qual é a distância dessa linha de 13,8, que é até 15 kV aqui, que pode ser, até essa ferrovia? Qual é a distância? A gente olha aqui, 9.000 milímetros, ou seja, 9 metros. Então, 9 metros, a redistribuição aérea está passando e 9 metros tem que estar a ferrovia. Então, essa é a distância de 9 metros. Agora, vamos para ruas e avenidas. Então, rua onde vai passar carro e avenida. Qual a distância do condutor de 13,8 ou 15 kV até a rua? Então, a gente vem aqui, ó. Qual é a distância? 6 metros. Então, as ruas, elas vão passar carros e tudo mais. Qual é a distância daquele condutor lá em cima na cruzeta até o solo? 6.000 milímetros, que é igual a 6 metros. Ok, pessoal? Isso é importante a gente analisar, tá? Eu estou mostrando aqui, eu mostrei da ferrovia, das rodovias. Vocês podem observar aqui, se numa rodovia atravessa uma linha de distribuição aérea de 13,8, a gente olha a distância aqui, 7 metros da rodovia, né? Por exemplo, entradas de prédios e demais locais restritos, né, a veículos, qual é a rede, se for de 13,8, a distância até o solo daquele condutor? 6 metros, tá? Então, isso é importante a gente analisar. Para finalizar, em ferrovias que são eletrificadas, por exemplo, metrô, a distância mínima do condutor ao boleto lá dos trilhos, né, é 12 metros, tanto para 13,8 quanto para 23 e 34,5, tá? Então, você tem um metrô passando e está passando uma rede de distribuição ali aérea, a distância, se for eletrificado o trilho, do condutor até o trilho, 12 metros. Ok, pessoal? Então, sempre fiquem ligados aqui no canal. Eu vou explorar nas próximas aulas um pouco mais a NBR 5434.